Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula dessa nova playlist que é voltada exclusivamente para Google Sheets, Google Spreadsheet App, Google App Script voltado para planilhas, enfim, tudo relacionado a utilizar o App Script para Google. Se você não viu a playlist anterior, você precisa ver, porque ela é uma playlist assim, ó, elas são 20 aulas, que elas são curtinhas, 20 aulas curtas, mas elas trazem bastante enriquecimento, assim, ó, para tu conseguir ter o suporte para começar nessa playlist que a gente está começando agora. Porque senão vai ficar um pouco difícil tu conseguir acompanhar. Então, primeiro vê aquelas 20 aulas, depois a gente vai para essa aula aqui agora. Que aqui eu já vou começar um pouquinho mais direto, assim, um pouco mais ao ponto. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a gente vai começar a aplicar aquela questão que eu falei na playlist anterior dos objetos. Ou classes ou objetos. Para a gente mexer com qualquer coisa no Google Sheets, a gente vai utilizar uma coisa chamada Spreadsheet App. O que é esse Spreadsheet App? Ele é a função, a variável para a gente chamar essa classe, esse objeto do Spreadsheet App. Por exemplo, vou vir e vou declarar ss, que vai ser igual a spreadsheetapp.getActive. Esse aqui é o mais básico de todos o uso do Spreadsheet App, que é simplesmente getActive. Então, primeiro de tudo, né, o que é o get? A gente já falou ali um pouco de objetos na playlist anterior, mas agora a gente vai entrar de fato uma coisa assim mais técnica. Bom, o que é um get? O get, em inglês, significa pegar. De modo geral, é quando a gente quer escolher alguma coisa que a gente vai trabalhar dentro do programa. Por exemplo, aqui ó, a gente está dentro do AppScript. É uma plataforma do Google e a gente tem que direcionar para o Google onde que a gente quer trabalhar. Então, porque a gente vai rodar essa função, mas o Google, naturalmente, ele não vai ter como saber onde que vai ser executada. Se vai ser executada aqui, se vai ser executada em um outro drive, enfim, a gente não sabe. Então, a gente tem que vir e direcionar isso para o Google. E o Google, a gente funciona dessa forma. A gente vai chamar o Spreadsheet App e a gente vai vir e direcionar para o Google que a gente quer pegar a Spreadsheet App GetActive, a gente quer pegar a ativa. Ou seja, a gente quer pegar essa planilha aqui, ó. Porque esse App Script aqui, ó, ele é uma extensão, se você clicar aqui em extensão, ele é uma extensão dessa planilha. Então, essa planilha, ela tem uma extensão no App Script, que é esse arquivo aqui. Então, por isso que quando eu chamo o getActive, eu estou pegando esta planilha aqui, ó, ativa. Então, eu estou pegando essa ali. E a mesma coisa vai valer pro Sheets também, né? Para a aba em si, né? Que a gente vai trabalhar. Isso é uma forma de dar get, que é o getActive, mas a gente também tem outras que também é o OpenByURL também. Por exemplo, se eu vir e botar assim, ó, Spreadsheet App OpenByURL, abre aspas, a gente usar uma string, como eu tinha explicado, e copia e cola aqui dentro. Isso aqui, ó, vai trazer o mesmo resultado do que o getActive. Se eu vir da getActive ou copiar o URL, a gente vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou vindo e pegando aqui, ó, e escolhendo a mesma planilha que já está ativa. Mas daí fica meio aquela questão, tá, mas por que eu vou utilizar isso? Então, a gente pode, às vezes, utilizar o OpenByURL quando a gente quer trabalhar com uma outra planilha. Então, por exemplo, eu posso estar em uma planilha e ter um AppScript que opera uma terceira, quarta, quinta planilha. Como é que eu faço isso? Eu utilizo pelo OpenByURL. Então a gente tem duas formas principais de entender aqui, ó, que é o getActive, que eu vou pegar a planilha ativa, ou a gente tem o OpenByURL, que eu vou pegar. Então aqui a gente vai ter duas formas. Essa aqui, ó, é a OpenByURL, quando eu quero manusear uma planilha que seja fora da minha ativa, porque quando eu estou na ativa é só botar getActive, ou eu utilizo aqui ó, quando eu quero pegar direto ela, né, getActive. Então, getActive é quando eu vou pegar a planilha atual. E a outra opção seria o OpenByURL, quando eu vou pegar a planilha pela URL. E aqui eu coloco a URL dela. Aqui, ó, todos esses dois, eles vão ser equiparados, né? Tanto essa aqui de cima, tanto essa aqui, ó, quanto essa aqui. Claro, a gente não pode declarar duas vezes o nome da variável, porque senão vai subscrever, mas é só um exemplo aqui. Então, tipo, dessa forma, tanto pegando pela URL, quanto pegando pelo getActive, aqui a gente vai ter o mesmo resultado, tá? Esse aqui é mais utilizado quando eu for utilizar para trabalhar com outra planilha. E a mesma coisa a gente vai utilizar também no Sheets, né? A gente vai utilizar também a aba. Mas daí eu vou explicar na aula anterior, na aula seguinte, beleza?